Bom dia, queridos amigos, muita paz no coração. Estamos começando mais um Evangelho na Rede, aqui pela Rede Amigo Espírita. Eu sou a Fernanda Temple e desejo muita paz, muita luz no seu caminho, no seu coração. Vamos todos iniciar uma semana abençoada. Sejam todos bem-vindos, todos que se conectam aqui com a gente, aqui pela rede, pelo Facebook, pelo YouTube. Um abraço a todos vocês. Bom dia, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Deem um ok para mim se áudio e vídeo está ok aí para vocês antes da gente iniciar o nosso estudo. Bom dia, Rafael. Seja bem-vindo. Muita paz para você. Bom dia, Raquel. Um abraço para você. Seja bem-vinda. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Arthur. Um abraço para vocês. Marinalva. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Bom dia, Núbia. Falando aí de Goiânia. Seja bem-vinda, minha irmã. Um abraço no coração de todos vocês, Ederson, Rosilete, meus amigos queridos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a fé que remove montanhas. Então, vamos iniciar o nosso dia? Vamos iniciar esse estudo com uma prece? Vamos abrir o nosso coração? Vamos manter do lado de fora dos nossos corações e das nossas mentes tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que pode esperar, para que cada um possa receber a medida certa de tudo o que necessita. Se você puder, fecha teus olhos, abre seu coração e vamos pedindo o concurso dos bons espíritos, vamos pedindo o auxílio do nosso Mestre tão amado. Que possa suscitar a luz dentro do nosso ser. Que possamos iluminar as trevas que nos encontramos. Que possamos ser essa luz que necessitamos ser. Essa luz que precisamos sempre espalhar, essa luz que precisamos manter em nossa vida, para que as coisas fluam, para que o propósito da nossa vida realmente seja cumprido. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Que a luz, que essa luz possa sustentar esse dia. Que com esse tema, falando hoje sobre a fé, que a gente possa se lembrar que há sempre esperança. Eu gostaria de iniciar esse estudo com uma mensagem, que trouxe ontem em psicografia. Um jovem que suicidou-se e que hoje traz uma mensagem de esperança. Essa mensagem foi recebida dentro de um trabalho onde há músicas, psicografias,
e onde ali ele pedia que fosse tocada a música, aquela música Quando o Sol Bater. Quando o sol bater na janela do seu quarto, lembra e vê que o caminho é um só. Ignore os desafinos, é só para vocês sintonizarem com a música que ele pediu naquele trabalho e que eu tive a felicidade de trazer. Ele disse assim: amigo, obrigado. Me emociona ouvir essa canção. Eu não sei dizer quanto tempo aqui fiquei à espera de um resgate. Ouço tantas vozes agora e antes me sentia tão sozinho. Foi por ignorância que acabei com a minha própria vida. Como se fugir fosse resolver alguma coisa. Eu fugi. Fugi da dor que sentia. E essa dor não me libertou. Eu sofri demais da conta. Observava tudo, as pessoas escravizadas a seus vícios e problemas. Ao mesmo tempo que sentia pena, me via igual a estas, um sofredor. Ignorante de minhas próprias faltas. Foi preciso me lembrar de que um dia alguém velou por mim em oração. Era à beira do quadro de Jesus que ela rezava, enquanto eu acabava com a minha própria vida. Um dia acordei com essa lembrança e vi minha mãe, ainda rezando por mim. Entendi que não tinha distância capaz de me separar dela. E ela me pediu que viesse contar de mim hoje nesse trabalho e ajudar outros jovens e outros corações. Só quero dizer que há esperança, como há para todos. No meu resgate complicado, vi o rosto de minha mãe. Ela sempre foi meu anjo e hoje ela me ajuda ainda mais. À noite, nos encontramos em viagem e junto dela aprendo novas lições onde eu estou. Fui recebido por doutores que não me discriminaram nem pelo mau cheiro de minhas vestes, nem pela minha fisionomia horrenda. Me chamaram de filho e eu me senti dentro de uma família. A família que eu não pude ter ou ter a chance de ter. Enquanto me recupero, colaboro com minhas mensagens de consolo em trabalhos como esse. A canção me inspirou novos horizontes e foi dedicada a mim, mas a todos que precisam deixar o sol entrar pela janela e lembrar que o caminho é um só. Até tão pouco tempo atrás, poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? Não desista nunca de sua vida e de agir conforme você possa em benefício dos outros. Mesmo que o desespero venha bater à sua porta, não dê trela a ele. Há sempre esperança. Vinícius. Tem sempre esperança. Mas é preciso que, como esse amigo nos trouxe, é preciso que a gente acredite. É preciso que a gente se apoie em algo bom. É preciso que a gente direcione as nossas energias, inclusive quando a gente precisa de ajuda. Falando sobre fé, a gente pode pensar que a fé pode ser a fé no negativo e a fé no positivo. Você pode acreditar muito que as coisas vão dar errado, como você pode acreditar muito que as coisas dão certo. Algumas pessoas dizem que não têm fé, que querem aprender a ter fé,
E na verdade, elas já têm fé todos os dias. Quando você entra num ônibus, você confia a sua vida àquele motorista, confiando que ele vai te guiar por um bom caminho, que não vai te colocar num acidente, que você vai chegar em segurança. Todos os dias, quando você vai à padaria, você confia que aquele pão que foi preparado contém o ingrediente certo para te alimentar. E assim, o tempo inteiro você confia nas pessoas. O tempo inteiro nós precisamos uns dos outros. Jesus veio apontar um caminho para cada um de nós. E ele vem nos falar, então, no capítulo 19, do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a fé que transporta ou remove montanhas. Vamos ler a passagem aqui de Mateus, que inicia o capítulo, Poder da Fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem aproximou-se e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, esse saiu do menino, que ao mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não pudemos nós outros expulsar este demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando a estimula
o interesse, torna-se furibunda e julga suprir, com a violência, a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Cumpre não confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. O poder da fé se demonstra, de modo direto e especial, na ação magnética por seu intermédio. O homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo por que Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Vamos analisar essa passagem toda, né, do poder da fé realmente em nossa vida. Ainda lendo um trechinho do capítulo de Um Espírito Protetor, Paris, 1863, onde ele termina assim: a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios, e que, no entanto, não passam de um desenvolvimento das faculdades humanas. Novamente aqui reforçando essa questão. Nós ainda somos muito fracos na nossa fé. Como eu disse no início, temos uma facilidade muito grande de crer nas coisas negativas e de alimentar esse negativo. E basta ver, gente, a qualidade do que a gente fala. Como que a gente se preocupa antes das coisas acontecerem. Como a gente julga, às vezes, um acontecimento como uma desgraça, e o pai não dá pedra a nenhum filho. Toda situação, ela nos educa de alguma forma. Toda situação, se tivermos fé, poderemos ultrapassar as montanhas, como Jesus disse, os obstáculos que estão revelados para a gente. E é sempre tão bom lembrar que a gente, tantas vezes, dificulta mais as coisas. A nossa maneira de olhar, a nossa maneira de ver, sempre vai fazer, assim, muita diferença. Nós sempre podemos escolher se a gente vai acreditar que as coisas assim podem ser uma ponte para a gente chegar em algum lugar. No último programa a gente falou um pouco sobre isso, de que algumas dificuldades, às vezes, elas podem se tornar ponte para você, transportar você para algum outro lugar. E a fé muitas vezes vai te pedir assim essa confiança realmente no invisível. Como eu dei o exemplo do padeiro, do motorista. O tempo inteiro a gente está esbarrando
no risco de que qualquer coisa pode te acontecer. Quando você entra num relacionamento, por exemplo, sempre você vai ter duas chances de dar ou não dar certo. Quando você come alguma coisa, você pode passar muito bem ou você pode passar muito mal, né? Quando você entra, né, em qualquer coisa, em qualquer projeto da tua vida, pode dar muito certo, né? Ou, de repente, não pode ser aquilo que você esperava. Então, a vida inteira vai te pedir sempre fé. A vida inteira vai te pedir esse gesto de confiança e exercitar a certeza que você não está sozinho e que quanto você pode dizer da espiritualidade realmente trabalhando em você ao longo da tua jornada. Quantas vezes fomos poupados de tantas coisas, quantas vezes as pessoas certas estiveram no lugar certo, na hora certa para você. Foi uma ligação de um amigo, foi um livro, uma página de um livro que você abriu, né? Foi uma pessoa que você encontrou naquele dia. Então, os recursos divinos estão sempre por aí. E a gente só precisa, às vezes, se lembrar de que a luz, ela sempre opera sobre toda a sombra e que por pior, né, que seja uma situação que a gente viva, em nenhum momento faltou o amparo. Às vezes a gente gostaria que fosse do nosso jeito, mas se você agir de forma assim, pensar assim de forma bem racional, você vai perceber que nunca te faltou amparo. Às vezes foi você mesmo que não acreditou, às vezes foi você mesmo que não deu abertura. Então, a gente precisa realmente refletir que quando a gente está aberto, a palavra do Evangelho nos diz de ajuda-te e o céu te ajudará. Então, os movimentos de cura, de progresso, de felicidade, eles sempre vão começar por você. Ainda falando da montanha, a gente olha uma montanha e é interessante Jesus, como falava em parábolas para aquele povo, né? Para que todos pudessem entender, uma montanha enorme, como que a gente poderia transpor uma montanha, como a gente poderia realmente mudar, né? As pessoas perguntam tanto para mim como que eu posso mudar, e a gente vai sempre esbarrar nisso, que tudo começa a partir da sua mente, porque a fé vai começar aí. É você querer ter um pensamento firme, um pensamento vigoroso, uma visualização. Porque nós fizemos também, né, um evangelho aqui sobre a boca fala do que o coração está cheio. Às vezes a gente tem um pouquinho de incoerência também, né? Porque às vezes você está falando coisas que lá no fundo não é aquilo que você sente. Por isso que eu digo que o evangelho tem que te reformar. Você tem que realmente pegar isso ao teu favor. A gente reclama tanto das nossas provações, mas a gente se esquece que Jesus em nenhum momento reclamou. Que Jesus, no alto da sua cruz, ainda teve a beleza de pensar no seu semelhante, a beleza de perdoar, né? E Jesus só pedia ao Pai a força, né? De quando ele subia as montanhas e ele jejuava e orava. Vamos imaginar aquele espírito de alta envergadura se fortalecendo ainda mais, se abastecendo do que ele precisava e sempre nos dando esse exemplo. Em muitos momentos da nossa vida, a gente não se abastece
do que precisa, a gente coloca para dentro da nossa vida uma porção de bobagens. É a fé no negativo que eu estou comentando. Então você fica alimentando pensamentos, você fica remoendo certas coisas que já aconteceram ou que nem aconteceram. E você fica dando força, você fica alimentando e gerando o tempo inteiro os seus cenários. Então quando Jesus, a gente vai ver tantas passagens de Jesus, de pessoas que vão até Ele pedindo perdão, que vão até Ele em coração contrito, que vão até Ele pedindo coisas às vezes tão difíceis aos olhos humanos, e Jesus vai sempre devolvendo isso para nós. Repara quando Ele fala, vai, a tua fé te curou, né? Os outros não te condenam, eu também não. Vai e não volta a cometer a mesma vida. Então, o tempo inteiro Ele vem reforçar isso. Que nós só conseguiremos resultados se nós alimentarmos a nossa mente do nosso jeito certo, do jeito certo. Porque se você pensar comigo, sabe aquele sentimento que você fica, puxa, eu tô com o coração apertado, eu tô angustiado, eu tô, aflito. O que você começou a pensar para gerar aquele sentimento? Porque tá tudo aqui na sua cabecinha, né? Então, nós temos que fazer um treinamento. O Evangelho vai falar da fé raciocinada e nós precisamos raciocinar. Precisamos perguntar por que a gente está indo para aquela direção. Então, por que você às vezes está dando força, tendo fé no negativo? Se você poderia ter fé no positivo, se tantas coisas na tua vida já provaram que, mesmo em momentos de tribulações, houve luz para você. Então, é uma forma de regular a tua antena. É como uma antena de rádio. Se você, uma estação que você quer sintonizar, se você parar em uma, que toca MPB, não vai tocar rock. Então, a gente precisa sair da sintonia para entrar na sintonia certa. E eu digo que é uma reeducação. Como você faz uma reeducação alimentar, você faz uma reeducação de pensamentos. Para de energizar junto às pessoas os lamentos, para de falar dos seus temores, porque tudo aquilo que você teme e que você verbaliza, você está construindo uma tela de energia sobre isso. Deixa eu contar uma historinha aqui que eu achei interessante também. Diz assim: uma vez, um homem estava sendo perseguido por vários malfeitores que queriam matá-lo. O homem, correndo, virou em um atalho que saía da estrada e entrava pelo meio do mato. E no desespero, ele elevou uma oração a Deus da seguinte maneira: Deus Todo-Poderoso, fazei com que 2 anjos venham do céu e tapem a entrada da trilha para que os bandidos não me matem. Nesse momento, escutou que os homens se aproximavam da trilha onde ele se escondia e viu que na entrada da trilha apareceu uma minúscula aranha. A aranha começou a tecer uma teia na entrada da trilha. O homem se pôs a fazer uma outra oração cada vez mais angustiado. Senhor, eu vos pedi anjos, não uma aranha. Senhor, por favor, com tua mão poderosa, coloca um muro forte na entrada dessa trilha, para que os homens não possam entrar e me matar. Então, ele abriu os olhos esperando ver um muro tampando a entrada e viu apenas a aranha tecendo a teia. Os malfeitores estavam entrando na trilha na qual ele se encontrava, e ele estava esperando apenas a morte. Quando passaram em frente da trilha, o homem escutou: Vamos, entremos nessa trilha. Não está vendo que tem até teia de aranha? Nada entrou por aqui. Continuemos procurando nas próximas trilhas.
Moral da história: fé é crer no que não se vê, é perseverar diante do impossível. Às vezes pedimos muros para estarmos seguros, mas Deus pede que tenhamos confiança nele para deixar que ele se manifeste e faça algo como uma teia que nos dá a mesma proteção, uma muralha. Nunca desanime em meio às suas lutas e siga em frente. Então, essa historinha vem nos dizer dessa questão mesmo, que, como eu falei agora há pouco, às vezes a gente acha, né, que sabe o caminho melhor pra gente. Então, às vezes a gente pede uma coisa tão determinada, né? E aí é justamente aí que você acha que você não está sendo ouvido, que as suas preces não estão sendo ouvidas. Peça sabedoria para ver se ela não vem. Nos momentos de maior tribulação da minha vida, eu sempre peço sabedoria, para que eu haja da maneira certa, para que eu me afaste da maneira errada, para que eu me corrija quando eu estiver errada. E estar aberto é essa fé. Se você quer determinada coisa na tua vida, talvez a gente precise agir com um pouquinho mais de flexibilidade, né? Porque existem tantos caminhos para chegar no mesmo fim. Então, a fé é isso. É a gente parar de querer controlar. Percebe que quanto mais você quer controlar as coisas, mais você sofre também. Porque a vida, ela flui. É como um rio. Existem movimentos que estão fluindo e outros movimentos não estão. Então a gente precisa aprender a entrar no rio. Aprender a entender o que cada momento tem de educação para nós. Aprender a olhar de uma forma mais positiva as coisas que nos acontecem, então, e se abrir. A gente pede, a gente fala demais, não fala? Com a espiritualidade. Às vezes até de forma mecânica, repetindo algumas frases, orações. Mas você está aberto para escutar? Às vezes você pede o melhor e uma situação sai da tua vida. E uma situação não flui. E você acha que tudo está contra você. Existem movimentos de chegada e movimentos de partida, e todos são importantes. Os encontros, os reencontros e as despedidas. Às vezes terminamos um ciclo para começar outro. Temos que ter fé. O que há de melhor após disso? Sempre há algo de melhor. Crer no impossível. Ou crer naquilo que você não vê. Jesus, também no encontro com Tomé, que ficou famoso, né? Vem nos dizer da importância de crer naquilo que você não vê. Que é o mesmo mecanismo que eu acabei de dizer para você. Você não vê, às vezes, como o padeiro está fazendo seu pão. Então, usa determinadas coisas que você já faz no dia a dia para outras coisas maiores. A tua vida está regida sob uma arquitetura. Ninguém está perdido e abandonado no universo. Como eu disse, estamos todos conectados e a qualquer momento todos podem ser instrumentos de todos. Naquele momento da história, uma aranha foi instrumento divino. E quantas vezes, no momento que você não está bem, às vezes é um animalzinho que vem te dar um recado. É um raio de sol que vem te dar um recado. Tudo pode ser um recado se você estiver aberto para entender.
Então se abra um pouquinho mais. Se abra um pouquinho mais, inclusive nesses momentos que você precisa de ajuda. Porque o Evangelho também nos disse sobre o orgulho, porque a presunção, né? Quantas vezes, né? A gente encontra pessoas que acham que são autossuficientes, que elas não precisam dos outros. E às vezes, justamente, você tem que se entregar, por exemplo, ao trabalho de ir buscar essa ajuda. Às vezes você vai até um centro espírita ou até algum outro local que você goste espiritualmente, né? Ou você busca aliados nesse teu processo todo. Então, te conhece, perceba aquilo que você precisa e te entrega aos tratamentos, te entrega com confiança, que sempre tem algo para você em algum lugar, mas você precisa se movimentar. Não dá mais pra gente ficar, então, mesmo nessa energia de reclamar, na energia do negativo, mas a gente tem que ter esse esforço individual para que a gente possa se melhorar. Se você está desanimado, vamos fazer um pouquinho mais de força para mudar essa vibração? O que pode te ajudar nesse momento de desânimo? Você vai ficar sozinha, desanimado, você vai buscar ajuda. Você está se sentindo aflito, você vai ficar aflito sozinho ou você vai buscar ajuda? Então queira sempre se ajudar e queira sempre acreditar que tem algo de positivo, tem algo além do que você está enfrentando. Aqui um estudo da Fraternidade Espírita diz assim: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança de quem sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito, a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Quando ouvimos dizer que a fé transporta montanhas, devemos entender que as montanhas são as nossas dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas que devemos transpor. A fé sincera e verdadeira é calma, paciente e humilde, porque tendo no seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. Ao contrário, a fé incerta sente a sua própria fraqueza quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e confiança. A violência não. É uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. A violência também é a violência que você pratica com você. Porque a gente briga muito. Essa revolta que a gente sente das coisas, esse sentimento de revolta. Então, a fé sincera é verdadeira e calma, vem nos falar. Da importância de você respirar fundo diante dos problemas. E aí trazer aquela razão. Por que eu estou preocupando que vai acontecer o pior diante do meu tratamento de saúde, diante do caroço que eu tenho, que é necessariamente o pior, né? Diante da separação de uma pessoa que é necessariamente o pior. Então nós precisamos trabalhar mais essa mente positiva. Dizemos que temos fé, que acreditamos que Deus virá nos ajudar e que tudo será resolvido. Todos nós acreditamos nisso quando a nossa vida transcorre dentro da normalidade.
Mas diante do primeiro obstáculo, da primeira dificuldade, ou seja, da primeira montanha, ficamos desequilibrados, girando em torno de nós mesmos, procurando algo para nos apoiar e não encontrando. Onde está a nossa fé que dissemos outrora que tínhamos? Ou então começamos a reclamar, dizendo que Deus nos abandonou na pior hora. Vejamos como somos incrédulos e impacientes, só porque o resultado que queríamos ou desejávamos ou esperávamos não aconteceu. Mas Deus, que é nosso Pai, e que todos nós sabemos que nenhum pai quer o mal para os seus filhos, sabe o que é melhor para o nosso adiantamento espiritual. O que nos parece uma tragédia, na realidade não é. Aí que consiste a verdadeira fé. A humildade daquele que a tem, sabe que entregando os seus problemas na mão do Pai, Ele resolverá da melhor maneira. Nós temos uma pegadinha aqui, né? Algumas pessoas tendem a colocar uma frase assim no seu vocabulário que é: tá tudo na mão de Deus. Só que Deus espera também que você trabalhe. Tem muita gente colocando na mão de Deus o que é tua tarefa também. É meio a meio, né? Tudo nasce com trabalho, disciplina, merecimento, plantio e colheita. Então, a importância de você se dedicar a criar aquilo que é preciso. Mais uma vez falando de hábito, e a psicologia ela vem explicar que um hábito é adquirido após 21 dias você fazendo da mesma forma. Você cria um hábito. Então você não aprendeu o seu nome porque a sua mãe falava 300 nomes para você. Ela falava seu nome. Marcos, Maria, uma porção de vezes você aprendeu. Você aprendeu a escovar o dente. Você aprendeu a dirigir. Você aprendeu a andar de bicicleta. Né? E da mesma maneira você aprendeu um monte de coisa que não presta, né? Coisas boas e não tão boas assim. A gente aprende, a gente é educado e aí a gente às vezes cria alguns hábitos que não são tão legais assim, não é? Mas mais uma vez frisando essa questão da reeducação. Você pode se reeducar em tudo que você se propor. De repente, num estudo que você vai entrar, num ambiente novo que você vai se inscrever, que vai favorecer. A fé, ela necessita de intimidade. Não tem como você acreditar em algo que você não vai... É um processo de confiança, né? Então a gente precisa se sentir seguro diante daquilo. Então a gente precisa de intimidade, nós precisamos chegar perto, nós precisamos abrir espaço. O que adianta você rezar se a sua mente está tão barulhenta? Não entra nada. Você está criando intimidade com quem, se só os seus pensamentos falam? Abre espaço vazio para ouvir a espiritualidade, os seus mentores. Ah, Fernanda, mas não escuto de forma clara. Mas seu coração sempre te dá um sentimento de conforto. E esse também é um recado. Essa também é uma fala. Todos nós podemos sentir a espiritualidade através do coração. E somente de sairmos, transpormos um estado de negatividade para um estado de tranquilidade, já é maravilhoso. Então, abre tempo e espaço para que você possa começar a criar uma conexão melhor com a espiritualidade amiga, para, inclusive, que isso possa melhorar para você. Para que você possa se sentir abraçado, né? Para que você possa se sentir aconchegado, sentir que você tem muitos amigos do lado de lá.
E vamos lembrar que não importa a quantidade do que está na nossa vida, mas a qualidade. Então esteja perto das pessoas e das energias certas, porque é isso que vai contribuir eficientemente, né, para a sua jornada. Hoje eu tô cheia de historinhas, né, mas foram historinhas bonitas. Eu quero compartilhar mais uma aqui. Diz assim: então, o que você planta? Sandy mora em um apartamento tão pequeno que, quando chega ao supermercado, tem que decidir o que pôr para fora a fim de abrir lugar para suas compras. Ela luta dia a dia para alimentar e vestir a si mesma e a sua filha, de 4 anos, com dinheiro de trabalhos literários autônomos e de bicos. Seu ex-marido desapareceu há muito tempo por alguma autoestrada desconhecida, provavelmente para nunca mais reaparecer. Dia sim, dia não, seu carro decide que precisa de uma folga e recusa-se a andar. Isso significa ir de bicicleta, se o tempo permitir. Andar ou pegar uma carona com amigos. As coisas que a maioria dos norte-americanos considera essenciais para a sobrevivência, televisão, forno de micro-ondas, aparelho de som e tênis caros, estão lá embaixo na lista de talvez algum dia de Sandy. Comida nutritiva, roupas quentes, um apartamento acolhedor, os pagamentos do empréstimo estudantil, livros para sua filha, consultas médicas absolutamente necessárias e uma ocasional matinê de cinema consomem todo o dinheiro que ela tem. Sandy bateu em mais portas do que se pode lembrar, tentando conseguir um emprego decente, mas sempre existe algo que não se encaixa perfeitamente, experiência insuficiente, ou do tipo errado, ou horários que tornam impossível tomar conta de uma criança. A história de Sandy não é incomum. Muitos pais e mães solteiras e pessoas idosas lutam com nossa estrutura econômica, caindo naquele espaço ambíguo que existe entre ser realmente autossuficiente e ser suficientemente pobre para receber ajuda do governo. O que torna Sandy incomum é o seu ponto de vista. Ela diz: não possuo muito, no sentido de ter coisas ou do sonho americano, contou-me com um sorriso sincero. Isso a incomoda? Perguntei. Chique ou morando numa bela casa, me sinto mal. Todo mundo quer ser bem-sucedido para seus filhos, respondeu. Mas você não se amargura? Ficar amargurada? Peraí, gente, pulei bola. Vamos de novo. O que torna Sandy incomum é o seu ponto de vista. Ela diz: não possuo muito, no sentido de ter coisas ou do sonho americano. Contou-me com um sorriso sincero. Isso a incomoda? Perguntei. Às vezes. Quando vejo outra menina com uma idade próxima à da minha filha, que tem roupas bonitas e brinquedos bons, ou que está andando num carro chique ou morando numa bela casa, eu me sinto mal. Todo mundo quer ser bem-sucedido para os seus filhos, respondeu. Mas você não se amargura? Ficar amargurada com o quê? Não estamos passando fome ou frio e tem o que realmente importa na vida, replicou. E o que é isso? Indaguei. Do meu ponto de vista, não importa quantas coisas você compre, não interessa quanto dinheiro você ganhe. Você só fica com 3 coisas na vida, falou. O que você quer dizer com fica? Quero dizer que ninguém pode tomar isso de você. E que 3 coisas são essas? Perguntei. Primeiro, as suas experiências. Segundo, os seus amigos verdadeiros.
Terceiro, aquilo que você planta dentro de si mesmo. Ela respondeu sem hesitar. Para Sandy, as experiências não estão em grandes acontecimentos. São momentos considerados comuns com sua filha, passeios no bosque, tirar um cochilo debaixo da sombra de uma árvore, ouvir música, tomar um banho de banheiro ou assar pão. Sua definição de amigos é mais extensa. Os amigos verdadeiros são aqueles que nunca saem do coração, mesmo que saiam da sua vida durante algum tempo. Quanto ao que plantamos dentro de nós, Sandy disse, isso cabe a cada um de nós. Eu não planto amargura nem arrependimento. Poderia se quisesse, mas prefiro não fazê-lo. Então, o que é que você planta? Perguntei. Sandy olhou carinhosamente para a filha e então, novamente para mim. Apontou para seus próprios olhos que estavam iluminados de ternura, gratidão e um brilho de felicidade. Eu planto isso. Vamos plantar mais as coisas dentro da gente. Vamos perceber que grande parte das nossas aflições são porque realmente a gente tem se fixado em coisas transitórias. Vamos começar a aprendermos a sermos mais felizes, vamos aprender a sermos realmente mais positivos em tudo. Se você tem um limão, faz uma limonada. Usa a sua criatividade para ser feliz. Usa a sua criatividade para espalhar momentos felizes. Nós não precisamos de muita coisa. Nós precisamos estarmos bem. Então busca sempre isso. Busca acreditar que é um dia de cada vez. Procura tirar do amanhã aquela preocupação tão grande que você está tendo. Entrega aquilo que não está sob o seu controle. Deixa um pouquinho a tua necessidade de controlar e comandar e entra nesse fluxo. Dar e receber, mas receba a sua parte. Como eu disse, sendo feliz nas pequenas coisas. Procura estar inteiro em tudo que você faz. Procura lamentar menos o que te acontece. E procura essa intimidade tão especial que precisamos tanto. Muitas vezes o plano espiritual não acha espaço dentro da sua cabecinha para trabalhar aí dentro. Muitas vezes Jesus não consegue tocar seu coração porque ele está tão fechado. Ele está tão cheio de muros. Vamos destruir um pouquinho desses muros. Os muros da vaidade. Os muros do sabemos tudo. Os muros do não preciso. O tempo inteiro nós precisamos. Sermos amados, sermos cuidados. Amar e cuidar, espalhar e receber. Te abastece mais. Não deixa as coisas chegarem num estado desastroso. Confia, mas trabalha. Faz a tua parte e espera a colheita. A espiritualidade não é surda. Às vezes repetimos 300 coisas, 300 vezes a mesma coisa, como se os nossos mentores, o plano espiritual superior fosse surdo. Uma vez de coração verdadeiro, essa é a fé. Não são infinitas vezes que você tem que pedir a mesma coisa. Você tem que confiar
esteja também no estado de permissão, de merecimento, como aquelas pessoas que procuraram Jesus para sua cura emocional ou física. Elas confiaram, elas se entregaram, elas foram até Ele. Então, da mesma maneira, não terceirize a sua fé. Tem muita gente simplesmente pedindo para o outro fazer aquilo que ele não faz. Tem muita gente pedindo para colocar os nomes nas orações dos centros. Claro que é útil, nós precisamos dessa família. Mas também, junto disso, eu pergunto quanto que você tem feito a sua parte com fé. É aquele momento quietinho, né? Que você vai transmitir uma vibração positiva para quem você ama. Aquele momento que você vai mandar toda a luz possível, né? Para a situação ou para quem precisa. Então, gente, confia em você mesmo. Confia que uma oração verdadeira, ela abre assim distâncias, quilômetros. Pode ter certeza disso. Vamos juntos agora fazer uma oração? E aí, daquele jeito que a gente vem feito, se você puder, fecha teu olho agora. E para de digitar um pouquinho. E fica aqui comigo. Vamos mentalizar-nos de mãos dadas, todos que estão conectados nessa rede agora. Que a gente possa unir o nosso coração, que o meu coração possa estar aí perto de você e você com o meu, e junto aos nossos benfeitores espirituais, junto a Jesus, que todos os corações estejam unidos na mesma intenção. Porque foi Jesus que disse: quando te reunires em meu nome, eu estarei contigo. E nesse momento a gente se reúne para abrir um espaço dentro da gente, para tirar esse barulho de pedir, e a que a gente possa pedir, sim, mas nesse momento a gente vai pedir sabedoria. E nós vamos pedir fé. Para que a gente possa direcionar um pouco mais as nossas ações para o nosso equilíbrio, para que a gente possa se dedicar a servir com amor, para que a gente possa tomar a atitude certa diante de tudo que é apresentado para a gente, para que a gente não caia em ciladas, algumas que nós mesmos nos colocamos. Então, vamos nos sentindo abraçados agora por fluidos tão amorosos que a espiritualidade derrama sobre cada um agora. Uma corrente de cura, uma corrente de luz que é derramada com os médicos de Jesus espalhando cura mental, emocional e até mesmo física sobre cada um de nós. Vamos nos deixando imersos nesse sentimento de receber um presente tão grande, que é esse amor de Jesus por cada um de nós. Esse amor que não falha, esse amor que não falta. E essa fé que Jesus deposita em você, que os espíritos de luz depositam em você. Isso, e vai se abrindo a esse abraço tão carinhoso. Vamos sentindo uma chuva, uma cachoeira de renovação interior. Como se recebêssemos agora um passe, um fortalecimento, para começar bem essa semana. Vamos mentalizando o nosso lar cheio de luz, os nossos familiares, o nosso trabalho, a nossa vida. E vamos vibrando por aqueles que mais precisam de amor, de paz, de paciência, de cura, de tranquilidade.
Isso. Vamos espalhando flores porque as nossas mãos são tão perfumadas. Precisamos distribuir, meus amigos, aquilo que recebemos em abundância. Vamos ofertar com muito amor. Faça melhor o dia de uma pessoa hoje. Abrace as pessoas, diga coisas positivas, incentive as pessoas. Ajude as pessoas a acreditarem sempre no bem. Espalhe o bem sobre a sua própria vida e o bem ao seu redor. Acredita. Sempre, sempre. Sempre na luz. Vamos retornando devagar, com muita gratidão, com muito amor. Vamos agradecendo a Rede Amigo Espírita que nos dá essa possibilidade de estarmos juntos. Vamos agradecendo a todos os irmãos de caminhada que colaboram com tanto carinho aqui na rede, cada expositor, cada expositora, que possam ser muito fortalecidos em sua jornada. Né? E que cada um se lembre de fazer o bem sem olhar a quem. Que cada um se lembre de fazer o seu melhor. Dê o seu melhor. Isso é o que Deus quer de você. Isso é o que Jesus espera. Isso é o que os bons espíritos esperam. Dê o seu melhor. Te pergunta se agora, nesse momento exato, você está no seu melhor. Se não está, abre a sua caixinha. Tem muito mais do que você tem expressado nesse momento. Você é muito mais que essa tristeza, você é muito mais que essa angústia, você é muito mais que esses pensamentos obstinados. Você é muito mais. Jesus acredita nessa luz e Jesus te chama ainda hoje para modificar. Jesus te chama ainda hoje para expandir, para compreender as coisas de um jeito diferente, para despertar. Se seu coração é tocado de alguma maneira, multiplica. Se alguma palavra hoje desse estudo te tocou, multiplica. Nada é nosso. Tudo é de todos. Amigos queridos, um grande abraço para cada um de vocês. Amanhã eu volto a fazer a Rede Amigo Espírita, substituindo a nossa colega Beth, que tem um compromisso, tá? E estarei aqui novamente, das 8 às 9, comandando o Evangelho na Rede, com muito amor, com muito carinho e com muita gratidão. Para quem quer continuar acompanhando meus estudos, as minhas lives, e os meus trabalhos também que faço lá no Face, pode me adicionar lá. Luz do Espírito, Fernanda Temple é o meu grupo onde eu falo sobre espiritualidade, onde anuncio as datas das minhas palestras nas casas espíritas. Sempre à disposição, meus amigos, se tiver alguma casa espírita que queira uma palestra, a gente vai com o maior carinho, tá? E também lá estamos sempre refletindo a importância da gente estar conectado, aumentando as nossas amizades, né? Como disse a Sandy na sua história, amizades são presentes. Então, quero agradecer também todo o carinho que tem tido, né, com vocês, os recados carinhosos que a gente recebe. Então, vamos lembrar de espalhar sempre esse amor um para o outro, né? Não somos nada demais. A obra é tudo. Então, que a gente possa sempre nos colocar como um instrumento, um do outro. Luz do Espírito, então, Luz do Espírito Fernanda Temple é o meu grupo no Facebook, todos os convidados, é um grupo público, e o meu trabalho motivacional enquanto terapeuta e palestrante motivacional, as atividades que eu organizo, como retiros, terapias, cursos, né, coisas que eu posso estar beneficiando também você no lado emocional. Entra lá, motivação, equilíbrio, Fernanda Temple, tá bom? Grande abraço, gente. Vamos continuar tendo um dia de muita luz.